contando sobre você, criança, junto aos seus pais, entrando para a escola, se descobrindo dentro dessa escola, os seus dotes Nossa, isso é artísticos. contar uma vida inteira, né? Mas então, contando assim, desde criança, do que eu me lembro e do que eu vi também em pequenas fotos. Bom, eu fui uma menina da Urca, nasci na Urca, fui criada na Urca, meu primeiro colégio foi na Urca e, por consequência, comecei a aprender balé na Urca também. Eu era de um conservatório de música onde eu aprendi uma iniciação musical, eu e meu irmão. A gente era da bandinha da Urca, eu tocava triângulo, a gente tinha, quer dizer, tem uma foto eu no triângulo, mas claro que eu aprendia outros instrumentos, a gente aprendia toda essa iniciação musical, ritmo, que isso foi muito importante depois quando eu comecei a aprender balé. E aí, depois de um tempo, chegou uma professora de balé, que era uma bailarina do Teatro Municipal aqui do Rio, e que foi dar aula de balé para crianças e eu logo me encantei, ou melhor, a minha mãe, que adorava balé e que já tinha feito balé há muitos anos, ela me levou para aprender e eu logo me encantei. Gostei da dança, no início era quase uma brincadeira. Nos primeiros passos eu acho que eu fazia 2 vezes por semana, talvez, não sei. Aí comecei a aprender e logo comecei a gostar. Mas a dança realmente só entrou mesmo mais seriamente na minha vida foi quando eu fui dançar, quando eu mudei de academia, fui para a Academia de Balé Leda Yuki, que tinha sido uma primeira bailarina do Teatro Municipal, e lá era uma academia bem estruturada, eu tinha que fazer exame todos os anos, aí a coisa ficou mais séria. Mas eu já tinha sido picada pelo bichinho da dança, do balé, e foi assim que foi a minha formação. Então minha formação foi depois toda nessa academia, e eu continuei colégio também, era uma menina que fazia balé e colégio, e tudo que uma criança faz. Aula de inglês, de francês, estudei piano, estudei um pouco de violão, enfim. Mas na realidade o que ficava sempre era o balé. Até que surgiu uma oportunidade de eu estudar, fiz colégio normalmente, entrei para a faculdade de letras. E nesse ano, no meu primeiro ano da Faculdade de Letras, surgiu a oportunidade de eu ir estudar na França, que eu tinha um tio diplomata que estava servindo em Paris. Então era um pretexto para estudar um pouco de francês, mas claro, para me aperfeiçoar no balé. O que eu não podia imaginar é que eu ia que eu ia chegar na França, que eu ia por 3 ou 4 meses, e aconteceu que 2 meses e meio depois que eu estava lá, eu passei uma audição, que é fazer um teste para uma companhia, que eu nem sabia muito bem, eu queria tentar, eu estava naquele momento de descobrir Paris, descobrir a dança, de testar tudo que eu tinha ali à minha disposição. E 2 meses e meio depois que eu estava lá estudando, eu passei essa audição e recebi um contrato de bailarina profissional, e eis que eu falei, meu Deus, e a companhia não era em Paris. Era em Marseille, no sul da França, e eu tive que mudar a minha vida toda, pedir autorização para os pais. A gente tem que lembrar que era uma época que não tinha internet, não tinha telefone celular e não tinha, todo mundo vai rir, não tinha DDD e DDI. Para falar no telefone, que era caríssimo, muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque não nasceu nessa época. Mas foi uma experiência maravilhosa, entrei para essa companhia, que chamava Ballet de Marseille, do Roland Petit, que era um coreógrafo muito importante na França. E foi um começo muito bom, foi um aprendizado muito bom. E, bom, fiquei nessa companhia 1 ano e pouco, mas o que eu queria mesmo era poder dançar os grandes clássicos. Ele era um coreógrafo contemporâneo genial, dancei várias coreografias dele, inclusive criei um dos balés, o Balé Coppelia, que é tão conhecido, uma coreografia dele, quer dizer, criei. Eu estava durante a criação que ele fez e que estreamos em Paris, dançamos 2 meses em Paris. Então, para uma iniciante, tudo isso era um espetáculo. Eu era uma menina de corpo de baile. Às vezes eu gosto de frisar corpo de baile, porque as pessoas acham que a Ana Botafogo sempre foi primeira bailarina. Não, eu fui estudante, primeiro eu não sabia nada, eu ralei muito, fiz muita aula, muito ensaio, depois fui uma menina de corpo de baile, fazia tudo que o corpo de baile faz, mas tive algumas pequenas chances nessa companhia de fazer pequenos solos e fui aparecendo, aproveitei algumas oportunidades. Um dia uma solista se machucou, quem sabe o papel, eu sei, entrei e ganhei esse papel mais de destaque, porque ali
Fui meio metida, fui meio ousada, mas quando a gente tem 19, 20 anos, a gente acha que pode tudo. E é assim que a gente vai ganhando as oportunidades na vida. E assim foi na Europa. Eu fiquei 2 anos e meio na Europa, fiquei 6 meses na Inglaterra também estudando. E depois eu voltei para o Brasil e queria, na realidade, até voltei para o Brasil, assim, rapidamente falando, eu tinha ido para a Inglaterra para uma companhia inglesa, que eu tinha recebido um convite, era uma companhia clássica que começava, e achei que era uma boa oportunidade para uma jovem bailarina também estar num começo de uma companhia, mas não consegui meu visto de trabalho. Achei que era o momento de voltar para o Brasil e o meu sonho era entrar para o Teatro Municipal. Voltei para o Brasil, fiquei muito decepcionada logo a princípio, porque o Teatro Municipal estava numa grande reforma. Como agora nós estamos também, naquela época, há muitos anos atrás, eles também estavam numa grande reforma, não tão grande quanto essa que estamos fazendo agora, e o teatro estava fechado, então não tinha exames, o balé não dançava. E eu fiquei, a princípio, assim, muito decepcionada, porque o sonho era chegar e dizer, agora sou profissional e quero entrar para o Teatro Municipal. E aconteceu que, então, eu tive um convite para ir para o Teatro Guaíra, de Curitiba, e fazer um primeiro papel, que era o Balé Gisele. Então, foi uma oportunidade única, eu fui meio receosa e foi uma experiência maravilhosa. Era a realização de muitos sonhos, era a realização era a concretização de muitas horas de trabalho, de aulas, de ensaios, de dores, de machucados, enfim, que estava realmente se concretizando naquele contrato profissional. Bom, aí voltei para o Rio, depois tentei entrar para o Teatro Municipal, que estava fechado, mas fiz alguns pequenos ensaios com o balé do Teatro Municipal. Eu resolvi voltar depois para o Teatro Guaíra e lá fiquei quase 2 anos mais. E foi uma experiência maravilhosa. Era uma companhia menor, eu acho que foi uma companhia que me preparou muito para a minha entrada definitiva com o corpo de baile do Teatro Municipal, que tinha uma tradição, um peso, e onde todos os meus ídolos que eu vi aqui no Rio de Janeiro dançarem já estavam aqui. Então, essa preparação, esses quase 2 anos de Teatro Guaíra, me fizeram muito bem. Me deram mais confiança, me deram técnica, me deram um pouco mais de experiência artística. Eu nem posso dizer muita experiência artística, porque, enfim, eu era muito jovem, muitos anos, nunca imaginei que tantos anos iam se passar. Já se passaram 30 anos, 28 eu estou aqui no Teatro Municipal. Bom, então, claro que foi uma grande experiência estar no Teatro Guaíra. Eu ainda tive, nesse meio tempo, alguns convites. Foi quando eu conheci mais de perto a coreógrafa Dalal Ascar, que depois, no futuro, acabou sendo minha diretora aqui no Teatro Municipal também. Mas ela me fez alguns convites, que foram convites maravilhosos. Primeiro para dançar com o grande Fernando Burrones, depois dancei com David Wall, que era o primeiríssimo bailarino do Royal Ballet de Londres. E aí eu tive a oportunidade de, com ela, com a companhia dela, fazer ela criou para mim alguns personagens, alguns balés. Isso para mim foi fantástico, o que fez com que eu me mudasse definitivamente, saísse do Teatro Guaíra e voltasse para o Rio de Janeiro, que era a minha terra, minha cidade, e trabalhei durante um ano e meio com a companhia dela, antes de entrar para o Teatro Municipal do Rio. Então, tudo isso me deu, claro, um pouco mais de confiança para entrar para o teatro. E no ano de 81, abri uma audição aqui para o teatro, e aí eu já queria entrar como solista. Aí já quis ousar mais, acho que agora eu quero ser solista do Teatro Municipal. Um pouco ousada demais, mas foi o que aconteceu. Fiz um teste, foi um teste muito grande, que eles fizeram toda uma renovação aqui no teatro, no balé do teatro, e foi quando eu entrei e eu tinha feito exame para solista, mas a banca me classificou já como primeira bailarina. Que foi uma surpresa, porque eu não estava esperando isso, mas a própria banca, que era a Márcia Aidê, grande bailarina brasileira, e o coreógrafo Henrique Martínez,
eles me chamaram, mas disseram que sabiam que eu ainda não tinha feito todos os primeiros papéis, que era uma jovem bailarina, mas que eu tinha potencial para fazer os primeiros papéis. O que, claro, me deixou muito contente, envaidecida, meio temerosa, mas quem entra na arte, quem entra, é uma grande exposição. Então a gente entra, já que tem que enfrentar, vamos enfrentar direto. Fazendo todos os primeiros papéis, dancei sobretudo os grandes clássicos e alguns balés mais contemporâneos ou mais modernos, que talvez eu não tenha feito, mas participei praticamente, com raríssimas exceções nesses 28 anos, de todas as temporadas do teatro. Pouquíssimas vezes fiquei fora da temporada, assim, por algum machucado. E foi assim, em princípio, o início da realização de um sonho, eu digo. Entrar para o Teatro Municipal foi muito importante para mim, foi o início da realização desse meu sonho. Confesso que eu não achei que fosse ser um sonho tão longo, ou um momento, ou uma realidade tão longa. Dancei todos os grandes clássicos e há pouco tempo venho descobrindo novos clássicos que eu ainda não tinha dançado, como foi o Balé Uniegem, como foi a Megera Domada, como foi a Viúva Alegre, balés que eu dancei nesses últimos, talvez 6 anos, que eu ainda não tinha no meu repertório. Um dia o Teatro Municipal fala, vamos fazer Uniegem. Eu falei, não acredito. Então, trabalhei muito para esse personagem que precisava de uma bailarina mais madura. E foi num momento maravilhoso, enquanto eu tenho técnica, enquanto eu tinha a técnica toda em cima, mas podia fazer uma interpretação mais amadurecida, como o personagem pedia. É difícil, às vezes, pontuar quais foram os bons momentos de teatro municipal. Eu digo que sempre que eu estou em cena, sempre que o público gosta, são momentos maravilhosos, divinos dentro desse teatro. Mas claro que eu tenho algumas pontuações. Primeiro, quando me perguntam, diga um ponto alto do Teatro Municipal. Eu gosto sempre de dizer a minha entrada para o Teatro Municipal. Até hoje me lembro, era um grande sonho. Eu dancei, a minha estreia aqui com o Teatro Municipal foi com o Balé Copélia. Foi muito trabalhada, era um balé de muita técnica. Eu acho que eu trabalhei 3 a 4 meses para o dia dessa estreia. Era uma renovação de todo o corpo de baile, foi muito bem apresentado, a produção era maravilhosa, muito rica, os cenários e figurinos eram deslumbrantes, a companhia estava muito bem. Então foi assim, foi uma grande estreia para mim que até hoje eu me lembro. Dancei Copélia, um dos balés que eu mais dancei na minha vida, junto com Gisele, Quebra-Nozes, talvez tenham sido os balés que eu mais repeti ao longo da minha carreira. Mas aqui, assim, os grandes clássicos foram importantes. No início, logo que eu entrei em 81 e os anos que se seguiram, nós tínhamos primeiras bailarinas maravilhosas. Quando eu entrei já havia primeiras bailarinas aqui no teatro, como Nora Esteves, Alice Colino, Cristina Martinelli, todas grandes bailarinas reconhecidas. E outras tantas chegaram um pouco depois, como a Áurea Hammerli e Cecília Kersh. Então nós tínhamos primeiros bailarinos, mas não tínhamos primeiros bailarinos. Era uma época que os primeiros bailarinos que o Teatro Municipal teve já estavam se aposentando, já tinham se aposentado, não mais dançavam, nesse momento que eu entrei. Então, a gente precisava criar novos bailarinos e eles demoraram um pouco a vir e a direção, na época de Dalal Ascar, trazia muitos convidados maravilhosos de fora. Então tivemos oportunidade, nós, as primeiras bailarinas, de dançar com grandes astros da dança mundial. Eram do American Ballet Theatre de Nova York, era do Royal Ballet de Londres, era da Ópera de Paris, era do Ballet Nacional de Cuba. Então tínhamos muitos convidados. Tínhamos também convidadas mulheres, veio Makarova, Marseille Day, Yoko Morishita, grandes estrelas. Era uma época muito pródiga em bailarinos e bailarinas e isso também fez com que a gente aprendesse muito com eles. E aí eu gosto de pontuar que foi por causa do Teatro Municipal que eu tive meus primeiros convites internacionais. O primeiríssimo convite internacional como primeira bailarina foi Balé Copélia. E eu fui dançar na Venezuela, em Caracas,
com o Fernando Burrones e sob a direção do Henrique Martínez, que era a própria coreografia dele. Então isso foi muito bom para mim, porque aí eu conhecia muito balé, muita produção, que era exatamente idêntica. Então saí daqui para dançar exatamente o mesmo balé lá. Às vezes as pessoas perguntam, você gosta de dançar sempre o mesmo balé? A gente precisa voltar nos mesmos personagens. É assim que a gente progride, é assim que a gente cria e consegue progredir nessa parte de interpretação. E depois, assim, o Teatro Municipal é a casa que preserva o repertório clássico, seja na música, na ópera ou na dança. Então, a gente preserva, nós somos os responsáveis por guardar esse repertório clássico, os balés todos do século XIX, alguns importantes já do século XX, e a gente tem que repetir, porque as novas gerações estão aí. Aqui eu também tive a oportunidade de dançar alguns balés contemporâneos, balés mais ousados, que também a bailarina clássica tem que fazer, mas todo mundo me pergunta sempre como foi a minha história de entrar com o carnaval, entrar no carnaval. Na realidade, há anos atrás, meu primeiro convite para o carnaval foi para representar um carro alegórico do Teatro Municipal, que a gente tem, embaixo do palco do teatro, tem o restaurante Assírios, que eu também acho que vai ser todo renovado. E num desses carnavais, em 91, era na União da Ilha, eles comemoraram, fizeram uma homenagem ao Bar Assírios. E então fizeram o Bar Assírios, num carro alegórico enorme, fizeram o palco do Teatro Municipal e me chamaram para representar os artistas do Teatro Municipal. E claro que eu não podia de jeito nenhum sair sem dançar. Bailarina, assim, sem fazer algum tipo de dança, né? Bailarina tem que dançar, porque ele dizia, não, você fica lá quietinha, lá em cima, é só para representar os artistas. E aí eu inventei um sambinha na ponta dos pés, porque bailarina, com aquele ritmo maravilhoso, a nossa maior festa de dança e de música, eu tinha mais era que fazer um sambinha. E também ao longo da minha carreira, eu sempre quis popularizar a dança, popularizar o balé. A Ana Botafogo é a Ana Botafogo bailarina, mas junto com a Ana Botafogo bailarina tem a Ana Maria, porque na realidade eu sou até a Ana Maria, muita gente até me confunde, Faustão me chama de Ana Maria toda vez, e é muito engraçado porque não é meu nome artístico, eu sou Ana Botafogo de nome artístico, mas nasci Ana Maria. Pouquíssimas pessoas, fora a família e algumas amigas de colégio, daquela época quando eu ainda não era Ana Botafogo, que me chamam de Ana Maria. O resto, senão, me chamam de Ana, e eu mesmo hoje em dia me apresento Ana porque eu acho que é uma coisa mais curta para botar no programa, no cartaz, tem que ser Ana Botafogo. Então, existe a Ana Pessoa, a Ana Mulher, que fica muito confundida, claro, com a bailarina, primeiro porque eu sou 24 horas bailarina por dia. Porque a bailarina, você é a bailarina 24 horas por dia, porque você vive esse dia, mas você já prepara o seu dia de amanhã. Quem é bailarina precisa de muita disciplina, então precisa de muita regra. Claro que existe a Ana Pessoa, primeiro a Ana, antes de ser a Ana Botafogo, que fui menina de urca, de brincar muito na rua, numa época que a gente brincava, andava de bicicleta, de patins, muito tímida, fui muito tímida. O balé eu acho que me ajudou muito. Depois essa vivência sozinha na Europa, quando eu cheguei na Europa eu ainda era extremamente tímida, mas chegou um momento que eu precisava me soltar um pouco, senão eu não ia chegar na esquina, né? Então eu tinha vergonha até de perguntar uma informação de rua. Então, claro que isso a vida vai ensinando, a vida vai te relaxando um pouco. Quando eu estou a serviço da Ana Botafogo, ou de ter que dar uma entrevista, eu acho que talvez não seja assim tão tímida. Mas se eu chego sozinha em algum lugar que eu não conheço, ou se não estão me esperando, eu sou muito mais tímida mesmo. Eu acho que todo aluno de balé, ou toda profissional do balé, sempre teve um lado um pouco ousado, um lado aventureiro, um lado... para chegar a ser uma profissional do Teatro Municipal, certamente todos passaram por momentos de desafios, por momentos de
como falo, de disputas, até de convencimento pessoal e de disputas pessoais. Assim, eu posso progredir mais, de uma emulação. Eu acho que o artista precisa dessa emulação para a gente poder cada vez mais se superar. O bailarino é testado, eu sou testada até hoje. Eu era testada quando eu era jovenzinha, eu fui testada para entrar para o Teatro Municipal, depois eu fui sempre testada porque chegava um coreógrafo novo, um diretor novo, ou porque mudava o diretor. Você sempre tem que mostrar do que você é capaz. E mesmo hoje, com tantos anos de carreira, artista reconhecida, eu acho que eu ainda preciso mostrar tudo o que eu ainda posso fazer, o que eu estou fazendo. Então, assim, o artista se expõe muito e, para isso, a gente precisam um pouco de coragem. Aliás, falando em coragem, eu tenho até uma historinha para contar. Posso contar porque ele falou já, quando me perguntaram até, né, quando eu fiz um papel de atriz numa novela, o próprio Manuel Carlos que me convidou, que foi um convite super honroso, que eu amei, que foi uma experiência mais do que inusitada na minha vida. Não sabia nada de teatro, de balé, fora o Teatro Municipal, fora minha interpretação como bailarina, eu nunca tinha feito nada dentro de teatro, então foi uma experiência, nossa, muito prazerosa, muito rica, aprendi muito, televisão é totalmente diferente, câmera, luz, muitas horas de gravação. E o próprio Manuel Carlos, que me convidou e que, enfim, me deu um papel que era uma professora de dança, eu falava da minha arte, que foi muito bom, ele mesmo disse que ele achou que eu fui muito corajosa. E, na realidade, depois eu achei que eu concordei com ele, porque ele disse assim, eu fiquei com medo de você não aceitar, porque era eu me expondo de uma outra maneira depois de ter uma carreira reconhecida, uma carreira de ser uma artista já reconhecida, renomada dentro da dança, e era me expor dentro de um momento que, sei lá, se podia dar errado, né? Isso muita gente ficou, a minha própria família ficou muito aflita, e claro que a gente toma muitos cuidados, eu também fiquei aflita, mas achei que era um momento de ousar. Então, como você vê, eu acho que tem, ao longo da minha trajetória, sempre teve esse meio pontual, meio assim, essa coisa pontual de ousadia. É meu dever impedir que você se envolva com um homem casado. Ainda por cima que trabalha aqui, com a mulher. Camila, só pode dar encrenca. Ai, tá bom, mãe. Chega desse discurso moralista, tá? Depois conversamos. Eu tenho mais uma aula para dar. Olá, meninos. Se coloquem na barra. Vamos. Sou muito crítica, muito crítica com o meu trabalho, com a minha performance, mesmo depois de ter feito tudo, eu procuro analisar, estudar ou falar com os diretores. Não me incomodam as críticas, quer dizer, não me incomodam. Claro que quando você tem uma crítica ruim, assim, até de um professor e tal, você fica preocupada. Na hora você pode não gostar, mas a gente vai. Mas eu sou muito de buscar essa crítica. O que não foi bom? O espetáculo foi lindo, mas sempre tem alguma coisa que não foi tão bem. E como a gente faz muitas vezes, eu gosto desse desafio de a cada dia ter alguma coisa que trabalhar diferente. Tive já críticas ótimas, maravilhosas, mas tive, sobretudo no início da minha carreira, tive algumas críticas pontuais assim, que eu nunca deixei me abalar. Podia sentir no momento, mas assim, eu achei sempre que tinha um lado para pensar e para melhorar. Então, eu sou uma pessoa assim, meio de bem com a vida. Fico triste, tenho meus momentos, tenho minhas chateações, mas eu não levo isso muito para a vida inteira. Posso ficar ali, pode ser um momento, aqui próprio mesmo dentro de Teatro Municipal já tivemos momentos tristes, tensos, momentos de, sei lá, de tensões com direção, tensões com o governo, momentos que o governo não pagava, tinha sem salário, sem 13º, briga interna de dentro de Teatro Municipal, que tudo isso abala o próprio artista. Mas assim, eu sempre fui meio mais para positiva, e sem muitos rancores. Vamos em frente, a gente tem muita coisa. A vida tem que ser vivida bem.
Fui casada 2 vezes, levar a vida de bailarina e de mulher, às vezes é um momento difícil, tem que ser um marido ou uma mulher, se for um caso de um bailarino, que compreenda a vida de artista, porque a gente tem muitas horas dedicadas e quando a gente está em espetáculo, a nossa vida muda muito, porque a gente tem espetáculo de noite, o bailarino precisa de algumas horas de descanso, a gente não pode estar na badalação sempre. Viajo para ver musicais. Hoje em dia fico encantada porque os musicais estão no Rio de Janeiro, a gente tem muitos musicais. Sou fã incondicional de Cláudio Botelho e Charles Miller, porque são os reis dos musicais aqui no Rio de Janeiro. Até o próprio Cláudio uma vez já dirigiu um espetáculo meu, um espetáculo de balé. Eu fui casada 2 vezes, sou viúva 2 vezes, então, enfim, quis o destino isso. A dança sempre me ajudou nesses momentos difíceis. Primeiro fiquei viúva muito cedo, com um casamento com 2 anos só de casada na primeira vez. Depois, enfim, a dança me ajudou. A dança sempre é um suporte, é um momento que você está muito concentrada nela e te tira um pouco das suas mazelas da vida, das preocupações da vida. Depois fui casada, primeira vez fui casada com um ex-bailarino, era produtor. Depois me casei com um advogado, quer dizer, totalmente diferente. Foram 2 momentos muito diferentes na minha vida. E mais uma vez quis o destino que eu ficasse viúva e agora estou viúva há 8 anos. Mas por isso talvez a minha carreira também tenha sido tão longa e muito dedicada à dança. E tenho 2 sobrinhos maravilhosos, que nenhum deles seguiu a dança também não. E tenho uma sobrinha quase psicóloga, um sobrinho economista. E somos ainda uma família muito unida. Bom, o nome é Ana Botafogo. Primeiro, Botafogo é um nome de família, a família da minha mãe. Então, eu já era Ana, meu nome é enorme, Ana Maria Botafogo Gonçalves Fonseca, era meu nome de criança. Então, eu não podia botar isso no programa e a minha professora de balé já fez desde então que a gente tinha que escolher um nome. Então, escolhemos Ana Botafogo, que acabou ficando, era um nome forte. E por que Botafogo? Nome de família que veio na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Veio João de Souza Pereira Botafogo, que foi um dos fundadores, veio lá na expedição de Mendes Sá, na fundação da cidade, e daí criou-se a família, uma grande família, mas que vem desde esse momento. Então, não é porque gosta do time, não é porque o pai torce para o time, e é o nome da minha mãe, da família da minha mãe. E hoje em dia, eu acho que acabou ficando, desde pequena, eu acho que o meu primeiro programinha, com 12 anos de idade, eu era Ana Botafogo, e isso ficou para sempre. Parar de dançar, claro que a gente pensa, me pergunta há muito tempo. Tinha uma época que eu dizia, gente do céu, sempre quando a Márcia Aidê parou de dançar, que era uma referência para nós brasileiros, ela parou de dançar, não sei, há uns 15 anos ou quase 20 atrás, uns 15 talvez. E as pessoas meio que confundiam, não sabia, quando eu ouvia falar, uma bailarina brasileira parou de dançar. Às vezes confundiam, achavam que era eu, que estava ainda no esplendor ali, estava praticamente no meu início ainda, enfim, não no início, mas há 15 anos atrás, pelo menos, já tinha um começo. E me perguntavam se eu ia dançar, eu dizia, mas todo mundo me pergunta se eu ia dançar, não, se eu ia parar de dançar. Eu disse, não, eu não estou parando de dançar, quem parou foi Márcia Aidê. Havia sempre uma confusão naquele momento que ela parou, porque foi muito divulgado, ela fez uma despedida muito grande no Brasil, enfim. Então, há muitos anos eu respondo sobre parar de dançar. Eu disse, não vou parar, não penso, no momento não penso, estou dançando. Hoje em dia, claro que eu penso, eu acho que eu estou num momento de carreira que eu já alonguei muito essa minha carreira, e talvez até por motivos até pessoais, e essa carreira foi sendo alongada, e porque eu tinha muitos convites, e porque eu tinha muitos espetáculos, e eu acho que balé a gente tem que aproveitar a forma física, tem que aproveitar enquanto está bem. Eu acho que balé é juventude, mas é forma física bem. E então eu penso, agora eu acho que é um momento que eu já estou pensando em parar. Muitas coisas me fazem ainda continuar, quero dançar no Teatro Municipal quando ele abrir, mas eu penso como uma coisa boa, gostosa, como tendo feito um lindo trabalho
Eu considero que foi um bom trabalho, eu estou feliz com tudo que fiz e quero parar bem. Eu não quero parar quando eu não estiver mais dançando. Então eu penso muito em parar enquanto eu estou em forma, dançando, com vigor físico e que eu acho que isso vai deixar uma boa recordação. Eu quero deixar boas recordações e acho que vou estar sempre junto da dança. Talvez até sempre junto do Teatro Municipal, que eu adoraria. E quem sabe vou estar talvez o ano que vem, já vou contar de primeira mão para vocês, eu vou fazer uma peça de teatro, está tudo encaminhado para. Marília Pera me convidou para fazer uma peça de teatro que chama O Vórtice. Talvez eu vá fazendo essa mudança da bailarina para talvez atuar, não sei se eu vou gostar ou se o teatro vai gostar de mim, a gente precisa ver primeiro essa experiência. Mas pode ser uma maneira de eu me alongar mais, porque um ator pode ser ator até velhinho. Bailarina não pode, bailarina tem um limite. Então eu penso, mas penso muito natural, penso feliz. Esse dia vai chegar e eu acho que eu vou estar bem. Eu sempre disse que o meu ídolo era o Pelé, que eu queria parar bem jovem, como ele parou, de repente de um sopetão. Acho que eu já passei um pouco depois do Pelé, mas eu acho que eu quero parar ainda com essa energia. Melhor aí, porque senão ia... Deu?